dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje a gente vai tratar com vocês de uma série de assuntos importantes que saíram entre ontem e hoje. Então vamos falar sobre inflação por extrato de renda, vamos contar também como ficaram os dados da China, que eu falei que tinha um grande potencial ontem para mexer com os mercados e eles tiveram, surpreenderam, mas esse é assunto para daqui a pouquinho. Vamos falar do IGP-10, uma espécie de prévia aí do comecinho da inflação de janeiro, mas tem outros assuntos aí muito importantes para a gente conversar aqui. Antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Saíram alguns dados importantes de inflação hoje. Então, tem o IGP-10 para a gente discutir, que é o índice que mede do dia 10 entre o dia 10 aí, pela medição da FGV. Tem também a inflação por extrato de renda. Vamos ver para quem o peso inflacionário foi maior, né? Então, e até explicar o motivo disso, né? Também tem os dados da China aí, o PIB cresceu consideravelmente aí, isso daí deve afetar os mercados brasileiros hoje. E tem a reforma tributária que foi sancionada e a gente vai explicar aí o que muda e qual que vai ser a periodicidade até essas mudanças chegarem a você. Mas antes de tudo isso, Débora, já que tem bastante assunto, vamos já partir para a agenda do dia, então. O que o nosso telespectador vai enfrentar hoje? Bom, hoje às 4 horas da manhã, lá no Reino Unido, saíram as vendas no varejo de dezembro. 7 horas da manhã, na Alemanha, o dirigente do Banco Central Europeu e presidente do Banco Central da Alemanha discursou em um evento. E ainda às 7 horas, a zona do euro divulgou o seu CPI final, índice de preços ao consumidor, e o seu núcleo também, aí medição de dezembro. Por lá, até o CPI ficou um pouquinho em segundo plano, porque o que estava realmente movimentando tanto a Ásia quanto o comecinho da manhã na Europa era justamente o PIB da China, e por isso que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, até porque nós, exportadores de commodities, também temos aí uma grande influência, sofremos uma grande influência em relação vinda desse dado. Dirigente do Banco Central Europeu, o Piero Cipollone, também participa de um evento hoje organizado pela Universidade de Milão, e às 8 horas saiu o IGP-10 de janeiro. Esse dado a gente vai trazer para vocês também, explicar quais são os destaques negativos, positivos, como é que ficou o IGP-10 aí nesses primeiros finalzinhos, últimos dias, do dia médio do dia 11 ao dia 10. Então, os últimos dias aí de dezembro e os primeiros dias de janeiro. Também saiu o monitor do PIB, esse assunto vai ter que ficar para segunda-feira, porque saiu às 10h15, não daria para a gente montar os dados aqui para vocês, mas às 10h30 saem construções de moradias iniciadas em dezembro, e daqui a pouquinho, 11h15, produção industrial de dezembro dos Estados Unidos. Lá também tem os poços de petróleo e plataformas em operação. Então, é um dia que os Estados Unidos não têm uma relevância tão grande na agenda. O que vai realmente pesar hoje na movimentação dos mercados é justamente os dados da China, porque não é só o PIB, saíram outros dados, além do crescimento, que tem esse potencial de puxar os mercados para cima hoje e as commodities também. Vamos então começar nosso giro pelo mundo hoje. Faz tempo que a gente não fala de Ásia, né? Mas temos que falar de Ásia hoje porque saíram os dados da China, o PIB chinês aí. O que mais me impressiona, Débora, nem o volume do PIB chinês, mas esse calculado em 15 dias. Realmente é muito impressionante. Pra você ter uma ideia, o nosso só vai ser divulgado na primeira semana de março. Então, para você ver assim que até nisso aí eles são bem eficientes, né? Mas teve alta de 5,4% o PIB chinês no ano de 2024, superou as expectativas que falavam em um PIB menor do que 5%, e no último trimestre, ou seja, no quarto trimestre do ano, subiu 1,6%. Você tem aqui os dados, para mostrar para a gente, né, Débora, de como que aconteceu isso, da onde que veio esse crescimento e tudo mais, né? Só ignorem aqui o título do gráfico, porque ele não está fazendo muito sentido. Na verdade, são os dados da China, dados de produção industrial, vendas no varejo e investimentos em ativos fixos, tá? Então, ficou trocado aqui. Mas é isso que a gente está trazendo. Foram os dados divulgados. Como eu falei ontem, no finzinho da noite, ia sair aquele compiladão de dados da China, que normalmente saem todos juntos. E eles acabaram surpreendendo as projeções, em certa forma, e principalmente nas vendas no varejo e na produção industrial. Então, a gente já começa com a China trazendo dados surpreendentes por lá.
A produção industrial ficou em 6,20, a expectativa, e aqui a variação anual, tá, ano contra ano, ficou em 6,20 em dezembro em relação ao ano passado. A projeção é que ficasse em 5,40 nessa mesma métrica, repetindo, né, o comportamento do mês passado, que também tinha sido de 5,40. Superou e não foi pouco aí a expectativa, a projeção. As vendas no varejo, mesma coisa. A gente tinha ali no mês anterior contra o ano anterior 3% de variação. A expectativa é que ficasse um pouco maior, então ficasse em 3,5%, mas as vendas no varejo surpreenderam positivamente e ficaram em 3,70%. Os ativos fixos, eles acabaram decepcionando um pouquinho a projeção, que era igual a do mês anterior também de 3,30%, mas marginalmente. Só que com uma produção industrial acima do esperado e umas vendas no varejo acima do esperado também, a gente já começa a ver que pode ser que a China esteja retomando, sim, aquele ritmo que estava desacreditado. O mercado estava muito cético em relação ao ritmo de crescimento da China. Inclusive, ontem, a nossa bolsa sofreu não só pelos ajustes que ela acabou passando, porque teve realização de ganho também. Nossa bolsa subiu muito na véspera e aí ontem ela acabou sofrendo realização de alguns setores, grande parte, né? Porque na quarta-feira só 2 papéis, só 2 ativos ficaram no terreno negativo. A bolsa subiu realmente em bloco, teve um sinal de recuperação muito forte. E ontem ela acaba passando por uma correção e por uma realização de ganhos. E um dos motivos que acabou também pesando no dia de ontem era a expectativa por esses dados da China, não só esses dados aqui que a gente já conversou, mas também pelo PIB chinês. O mercado estava muito cético que o PIB fosse cumprir a meta de crescimento do governo, que era de 5%. Então a gente tinha, né, essa desconfiança em relação ao ritmo da China e as commodities puxaram bastante o nosso índice e os mercados globais, de uma certa forma, também foram afetados por essa expectativa negativa. Só que não foi o que aconteceu e a gente vai mostrar para vocês agora. Então vamos mostrar aqui como é que ficou o PIB chinês, o crescimento. Até se quiserem passar para o outro gráfico trimestral, depois a gente põe esse, que aí fica mais fácil para a gente ver na sequência aqui. Então, no primeiro trimestre de 2024, o PIB chinês cresceu 1,60 no trimestral. No segundo, 0,70, no terceiro, 0,90 e no quarto trimestre ele retoma esse crescimento de 1,60. Então, o PIB chinês ele até ficou ali um pouco abaixo no segundo e terceiro trimestre e isso que fomentou também um pouco a desconfiança em relação ao crescimento atingir sua meta, porque a China teria que crescer bastante no quarto trimestre para atingir o que já era esperado, o que era projetado. E ela cresceu mais do que era projetado. Então agora sim a gente volta no outro gráfico para ver aqui como é que ficou, né, o fechamento trimestral, o que era esperado inclusive, e como é que ficou o fechamento anual do crescimento chinês, do PIB chinês. Então vamos voltar lá no gráfico que estava antes. Bom, esse mesmo. Então no trimestral, né, a expectativa era 1,60, cresceu 1,60, contraiu 1,30 no acumulado, né, aqui também trimestre contra trimestre. E aí, na projeção, no anual, né, a projeção era 5, que era a previsão do governo, então tinha ali uma projeção de 5%, estava em 4,60 no trimestre anterior e fecha o ano no quarto trimestre em 5,40. Então a gente vê que não só cumpriu a meta, como superou essa meta de crescimento. E o mercado realmente não acreditava, achava que os estímulos, ainda que os estímulos não estejam todos ali trazendo já os seus resultados, porque muitos foram tomados já no fim do ano, mas a gente já tem a China estimulando a economia pelo menos desde a metade do ano passado. E o mercado queria mais, né? Sempre querendo mais da China para que esse crescimento não surpreendesse de forma negativa. Então, aqui a gente tem o mercado realmente cético por conta dessa desconfiança, ritmo durante o ano ali um pouco mais lento, mas no fim do ano a China conseguiu retomar o crescimento, conseguiu superar inclusive expectativas em relação aos setores de uma forma geral, e isso acabou refletindo nesse PIB em 5,40, que superou as projeções, e aí puxou as commodities para cima durante a manhã, puxou todas as bolsas asiáticas também para o terreno positivo, e as europeias que estavam respondendo mais à China do que o próprio CPI. Então a gente vê o poder que tem, né, essa divulgação do PIB chinês surpreendendo positivamente.
Vamos agora para o Brasilzão, que teve informações importantes aí sobre inflação. A primeira que a gente vai tratar aqui é a inflação por extrato de renda, né? Que você teve aceleração para todos os grupos, mas a inflação por extrato de renda mostra que em dezembro a inflação foi mais pesada para pessoas com renda maior, mesmo sendo pesada também para pessoas com renda mais baixa, e no ano a inflação foi mais pesada para pessoas com renda mais baixa. A gente tem aqui um gráfico para mostrar para vocês o que aconteceu nesse mês de dezembro, para vocês tentarem entender aí como que foi o comportamento da inflação aí por extrato de renda, né? A gente tem aqui o IPCA terminou o ano em 4,83 e em 0,52% no mês, né? E a gente vê que só a partir da renda alta que a inflação começa a ter um impacto menor do que a própria inflação para esse grupo de pessoas foi menor do que a média. Para todas as outras, o impacto foi maior, inclusive, 4,91, 5,02, 4,86 e 4,86. Para muito baixa, baixa, média, baixa e média. Ou seja, a inflação no ano foi pior para pessoas com menor renda. Por quê? Porque o grande caso de inflação, o grande problema inflacionário foi justamente os alimentos. No primeiro semestre foi basicamente problemas climáticos no sul do país e também as ondas de calor que fizeram com que o preço da feira se elevasse bastante, né? Os hortifrutis, né? Basicamente se elevando, as hortaliças, as leguminosas, as frutas se elevando bastante nesse primeiro semestre. Então, foi esse primeiro problema aí nesse primeiro semestre. Daí, no segundo semestre, enquanto você teve um alívio até agosto, mais ou menos, setembro, aí, a partir de outubro, começou todos os problemas das queimadas na região centro-oeste e norte de São Paulo e sul de Minas. Elevou o preço do café, que, junto com a demanda mais elevada da China, aumentou bastante aí o preço do grão. Até hoje, né, a gente vai ver o IGPDI, o café é o novo vilão da vez aí, né? Aumentou o preço da carne, aumentou o preço da soja, e isso aí impactou muito esse grupo específico de alimentos. Então, a inflação de alimentos foi o grande terror, né, o grande problema da economia brasileira nesse ano. E a gente vê, no mês de dezembro, que a inflação ela foi mais pesada para pessoas com maior renda. Por quê? Porque mesmo com a inflação de alimentos pesando bastante, mas a gente teve despesas pessoais pesando e despesas pessoais impactando mais pessoas com renda maiores. A gente teve combustíveis pesando, que afeta muito rendas médias, e passagem aérea e outros itens de luxo pesando para rendas altas. Então, foi isso que fez com que a inflação acabasse sendo mais pesada. Mas, mesmo assim, a gente vê que a partir da renda média baixa, o impacto já foi maior do que a média na inflação. Então, é isso que aconteceu com a inflação desse ano. Foi mais pesada de maneira geral, mesmo com o mês de dezembro mostrando um peso maior para rendas altas, mas no ano a inflação foi muito mais pesada para pessoas com renda menor, justamente pelo impacto dos alimentos, Débora. E a gente vai continuar falando aqui de inflação com vocês, porque saiu o IGP-10. Como eu já falei lá no comecinho do programa, o IGP-10 ele mede do dia 11 de dezembro, nesse caso, até o dia 10 de janeiro. Então, já captura um pouquinho aí da metade da primeira semana ali de janeiro, naquela semana curta, e a segunda semana de janeiro. Então, a gente começa a ver o que deve vir pela frente nessa primeira prévia, nesse primeiro termômetro aí, o que está impactando mais o IGP-10 e no caso do IPC-10, né, que é o preços ao consumidor, o que também teve o maior peso, a maior relevância, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Então, vamos ver como ficou o IGP-10 em janeiro, porque ele subiu 0,53 em janeiro de 2025 contra 1,14 em dezembro. Então, a gente vê uma desaceleração do IGP-10 e muito dessa desaceleração veio justamente do IPA, né, que é o preço ao produtor aqui medido pela FGV, que sai de 1,54 para 0,57. Para quem não lembra, os preços ao produtor, quando a gente tem essa distinção, como a gente tem no índice da FGV, a gente consegue ver que ele estava puxando o índice cheio para cima na maioria dos casos. Então, os preços aos produtores, eles têm mais sensibilidade a câmbio também. Muitas commodities negociadas em dólar. Então, ele acaba tendo essa sensibilidade maior e tem um peso grande também nessa composição do IGP-10 final.
O INCC, por sua vez, teve uma aceleração entre dezembro e janeiro, então ele sai de 0,42 e sobe para 0,74. Também aqui com alguma sensibilidade a dólar, a gente tem alguns materiais, né, de construção, se a gente for pensar, tem também o minério, né, tem algumas commodities que estão dentro do INCC que acabam também tendo essa sensibilidade maior ao dólar e mas teve a aceleração no caso do INCC. E o IPC-10, ele sai ali de menos 0,02 e sobe para 0,26. Então, o IPC, que é o preço ao consumidor, que no final das contas é o que mais interessa para o nosso bolso já de pronto, porque o IPA ele demora para passar, né, para transferir esses preços para o consumidor e nem se passa na mesma magnitude. Então, o que a gente sempre olha com um pouco mais de cautela, olha um pouco mais de perto, é o IPC. Só que a gente já começa a ver alguns itens dos preços ao produtor retraindo, né? Eles caindo, né? Não caindo o preço, mas caindo o índice ali dentro, né? Os grupos ou os itens andando para trás nesse mês de janeiro, ou pelo menos nesse comecinho de mês de janeiro que já foi capturado. Caso dos bovinos, caso também da soja, né? Que estava ali chegando no preço ao consumidor mais pelo óleo de soja que estava pressionado, e o óleo de soja tem toda aquela questão que a gente já explicou dos biocombustíveis também. Então a gente começa a ver, né, uma desaceleração em alguns itens importantes do IPA e que podem chegar em alguma medida nos preços ao consumidor. Mas a gente fez aqui para vocês uma tabelinha, né, para a gente ver o que está pressionando mais o bolso do consumidor nesse IPC-10 e o que está aliviando mais o bolso. Então, o que apareceu aí como os destaques positivos, mas não positivos no sentido de serem bons, mas os destaques que mais subiram aí em relação às maiores influências positivas do IPC. O curso de ensino fundamental sobe 2,36 e o curso de ensino superior 1,93, o que é até, de certa forma, esperado para um começo de ano, se isso já estiver sendo de alguma parte capturada, ou fim de ano, comecinho de ano. O café em pó aparece aqui com alta de 6,39, o café em grão aparece para o produtor e o café em pó aparece para o consumidor. Então, o café, mais uma vez, mais um mês, em outra medida, também aparece aqui como um dos vilões do bolso do brasileiro. O tomate volta para o protagonismo. Aqui o tomate também tem toda uma questão sazonal, a gente tem que lembrar disso, mas sobe aí 10,06 no IPC-10 de janeiro, tendo ali, né, alguma parte de alta capturada nesse comecinho de ano. Tomate, então, pode virar colar em programa matinal. Refeições em bares e restaurantes também subiu um pouco, e aí a gente também tem que pensar na sazonalidade, né, de como tem também um movimento maior em fins e começos de ano. Então, e a gente começa a ver refeições em bares e restaurantes por outros pontos também que podem estar elevando esse preço, pensando em itens também. Mas vamos continuar aqui para os destaques negativos. A tarifa de energia elétrica residencial tem aí queda nesse comecinho, né, fim de dezembro e comecinho de janeiro. Então, entre esse período, a gente continua vendo queda na tarifa de eletricidade, menos 6,28. A passagem aérea, que ora sobe, ora cai com bastante frequência, está sempre aqui entre os destaques ou positivos ou negativos. Dessa vez, teve queda de 6,59. A batata inglesa caiu 15,17. A batata ela era um dos itens que tinha ali, teve uma aceleração mais no comecinho do ano passado, e agora continua desacelerando. Condomínio residencial caiu 1,38 e aluguel residencial 0,72. Então a gente começa a ver algumas coisas que podem aparecer também lá no IPCA 15, que vai sair daqui a pouco, né? Assim que a gente tiver, já faz 15 dias? Já faz 15 dias, mas sempre sai um pouquinho depois. Então deve ser talvez na semana que vem, se não me engano, é sexta-feira que vem. No fim da semana que vem, a gente já deve conhecer o IPCA 15, que mede de 15 a 15. Também uma prévia para o IPCA, mas a gente continua vendo alguns focos que podem pressionar aí nosso bolso, como o café em pó, que já vem aparecendo, cursos de ensino, eles normalmente aparecem mesmo no começo do ano, e o tomate, que deve sofrer aí está sofrendo aí uma variação de preços positiva, mas tem uma questão
de sazonalidade. Esses 2 primeiros meses do ano sempre tem algumas cursos, ensino começa a ter alguma aceleração por causa da sazonalidade. É época de reajuste de preços no comércio, então você tem, por exemplo, bares e restaurantes reajustando alguns preços. A gente vê aí uma coisa importante, que a soja caiu, o bovino caiu, o leite caiu ao produtor, a carne bovina ainda não caiu ao produtor, mas o bovino já caiu. Então, pode ser que daqui a uns 2 meses a gente comece a ver o efeito disso aí no preço da carne, da soja, que está afetando bastante o preço aí das coisas nesse começo de ano, desde o fim do ano passado, nesse começo de ano. Então parece que está normalizando essa situação da carne, essa situação da soja. Tem o efeito do câmbio, que também pode ser pesado, mas se o câmbio não der nenhuma disparada nova, vamos torcer para que não aconteça isso, porque não vai ter inflação, porque a inflação, lembrando, não é tacar as coisas, variou as coisas. Então, é importante a gente também colocar isso. E, Débora, para a gente finalizar o programa, vamos falar rapidinho da reforma tributária aí, para o nosso programa aí, saber o que mudou, o que vai mudar, os principais pontos. Você montou umas artes para a gente, né? Vamos ver aqui o que mudou na reforma tributária, né, os principais pontos que se destacaram em relação, né, teve a sanção ontem, então vamos entender o que mudou aí. Simplificação do sistema tributário brasileiro, então extinção de modo gradual dos impostos federais PIS, COFINS e IPI, estaduais ICMS e municipais ISS. Eles vão ser substituídos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ICBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, Imposto Seletivo, também conhecido como Imposto do Pecado. Aqui muita coisa, né, ela foi mexida nesse famoso Imposto do Pecado. Mas vamos seguir aqui. No futuro, esses 2 tributos, IBS e ICBS, darão espaço a um Imposto de Valor Agregado, o famoso IVA-I, cuja alíquota máxima ainda será definida. Ainda será indefinida não, né? Ainda será definida. Esse tributo será aplicado sobre as operações de bens e serviços. A implementação oficial da reforma é prevista para 2033, depois de uma transição gradual em 2026. Então, não é que vai sumir todos os impostos estaduais, federais e municipais e já vão ter essa mudança. Não vai ter essa mudança logo de pronto. Primeiro ainda vai ter vamos pensar em uma escadinha, a mudança ali para CBS e IS e depois o IVA. Né? Então, até 2033, então tem chão pela frente para que isso realmente tenha a transição completada. Vamos continuar aqui, porque eu acho que tem mais alguns pontos aqui. Cesta básica. Então, carnes, frangos, peixes terão alíquota 0. Vitória da bancada ruralista. O Ministério da Fazenda afirma que a isenção de proteínas foi responsável por elevar 0,56 da estimativa da alíquota padrão. Além das proteínas animais, estarão isentos o arroz, leite, leite em pó, fórmulas infantis, manteiga, margarina, feijão, café, entre outros itens. E o imposto seletivo, aquele famoso imposto do pecado, será uma sobretaxa sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Os itens dessa categoria terão uma tributação maior do que 2,79, que é a alíquota comum. Então, vai se tributar mais aqueles itens que são conhecidos como itens do pecado, que que ficaram conhecidos popularmente assim, são aqueles prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Por lei serão sobretaxados cigarros, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, embarcações e aeronaves, carros incluindo os elétricos, apostas nas modalidades físicas e online, como as bets e as fantasy games, extração de minério de ferro, de petróleo, de gás natural, armas, porém as armas ficaram de fora depois de uma manobra da bancada da bala. Por isso que eu falei, tinha o imposto do pecado que abarcava uma série de coisas, mas com a desidratação, né, e com essa manobra da bancada da bala, eles conseguiram tirar as armas do imposto do pecado aqui. Então, o imposto do pecado tirou a arma da mira. Ficou horrível. Eu só percebi depois. Imóveis, operações imobiliárias de pessoas físicas ou jurídicas vão ser tributadas a CBS ou IBS. Pessoas físicas que por ano arrecadarem abaixo de 240 mil com aluguel e imóveis não serão tributadas. O texto cria os 2 redutores, social e de alíquota de tributação, para ajustar e diminuir a carga. E os nanoempreendedores e motoristas de aplicativo vai ter uma regulamentação que cria essa figura do nanoempreendedor, que será isento de cobrança de 9 impostos sobre consumo. A categoria vai abranger pessoas físicas
que tem aí que tem a receita anual de inferior a 40 mil, metade do limite dos microempreendedores individuais. Motoristas e entregadores de aplicativo poderão ser enquadrados como nanoempreendedores e para eles a proposta estabelece uma flexibilização. Então aí a soma do valor arrecadado pelos trabalhadores pode aí levar uma conta só de 25 ao longo do mês, mudança que vai abarcar mais beneficiados. Então cria-se os nanoempreendedores que pode aí contemplar os motoristas de aplicativo. Bastante coisa, hein? Muita coisa. Acho que a gente vai precisar de mais um programa, porque aqui a gente passou muito rápido, só deu uma passadinha. Mas um programa aí para entrar um pouco mais em detalhes de tudo isso. Será em breve. Vamos testar então, mas antes lembrando aí para o nosso telespectador que a nossa lojinha Eu Sou ICL está em promoção, gente. Está com uma super promoção aí, ó, que você tem até 20% de desconto em itens selecionados aí para você pegar aquelas camisetas que a gente mostrou ontem, caneca, muito legal. E se você é membro do ICL, você garante mais 15%. Então você fica com 35% se for membro do ICL. Então, quer comprar na lojinha? Vira membro aí, garante até 35% de desconto aí na lojinha, gente. Então, hoje, inclusive, daria para comprar aquela camiseta, graças a Deus, é sexta-feira do Chico Pinheiro, olha que beleza. Então, gente, aproveita aqui, entre em iclmercado.com.br, faça parte da comunidade mais corajosa do Brasil, torne-se membro solidário e depois entra na lojinha e compra nossos produtos, tá certo? E a gente vai agora passar para os nossos vizinhos de cima, Rolê ICL, que já estão aí apostos hoje com o William Deluca, que volta para o Rolê, e com o Guga Noblar. Mas antes de passar passar o bastão aí para cima, a gente colocou aqui uma imagem de homenagem ao David Lynch, porque aqui em Mercado Investimentos e toda a produção, eu, André e toda a produção, somos fãs de David Lynch. David Lynch nos deixou ontem. A gente até queria passar uma outra homenagem, mas não foi possível. Então a gente deixa aqui o fim do programa com uma imagem e uma frase aí emblemática do Lynch. E uma perda aí para o cinema, porque a gente também fala de cultura, não é só de economia não, a gente também fala de cultura aqui. Um beijão e até mais, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work.